Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje da nossa verdadeira casa que nos aguarda para logo mais. A vida futura, onde nos encontraremos, mais de menos dias. Não sei se vocês já foram avisados, mas nós não nos furtaremos esse editor. E eu vou começar com uma poesia de Jerônimo Mendonça, que é psicografado, né? Foi toda sem carne dele. Não sei se vocês conhecem Jerônimo Mendonça, uma pessoa com muitas limitações físicas, mas era um trabalhador espírita, um orador. E ele faz essa poesia com o nome Finados, Morrer, que mera missão, a vida vai, segue além. Nesta estranha embarcação, você embarcará também. No porto do infinito cheguei, mais forte e feliz. Bendito, sempre bendito, o singelo bem que fiz. Você que está aí na terra, aproveite os dias seus, na caridade sincera, o coração do bom Deus. Morte nos vira no avesso, em um check-up total. Como é triste o recomeço para quem só fez o mal. A cova é o sapão aberto, faça o bem enquanto é dia. Ajude o espírito liberto com vibrações de alegria. Finados, mas quem findou? Respondo filosofando, a morte só revelou infinitos sóis em bando. Então, é muito singela a poesia, mas fala basicamente de duas coisas. O singelo bem que ele fez foi a salvaguarda do retorno para o espiritual. E ele acrescenta ainda, né? Como é triste o recomeço para quem só fez o mal. Na Terra a gente vê muitas pessoas que realmente usurpam os recursos públicos em benefício próprio e às vezes são vistos em sociedade assim, com uma certa distinção. Às vezes até com inveja, mas são os verdadeiros miseráveis da Terra, porque estão cavando fundos poços nos desvãos de suas consciências e que lhes exigirá um preço muito caro do retorno à pátria espiritual. Então essa dicotomia entre as evidências que nós conseguimos na Terra e a realidade que nos aguarda traz realmente um contraste muito expressivo e é pouco considerado esse retorno em verdade. É como se isso não nos aguardasse, não fosse uma certeza. Alguns fossem, outros não. E para falar da realidade espiritual, tem a obra de André Luiz, que na verdade a maior parte das pessoas assistiu, ou grande parte assistiu o filme Nosso Lar. Mas assistir o filme Nosso Lar não é a mesma coisa que ler o livro Nosso Lar. Existem muitos recursos, muitas informações. E não se limita a Nosso Lar, são na verdade 13 livros que compõem essa série, descrevendo uma realidade espiritual que parece muito distante do que a gente tinha até então. Tanto é verdade que quando o Chico Xavier publicou a primeira obra, que foi Nosso Lar, ele teve muitas dificuldades no meio espírita, inclusive, porque até então a gente tinha informação num plano espiritual, onde as pessoas que fizeram bem seriam de alguma maneira beneficiados no pós-mortem, e as pessoas que fizessem mal teriam suas dificuldades acrescidas. Mas não tinha uma clareza sobre isso, né? Quem pintava um inferno estranho, com fogos eternos, com angústias que pareciam tão físicas. E o livro descrevia uma realidade totalmente diferente, com colônias espirituais, com cidades estruturadas no trabalho, na construção e no crescimento do bem, a partir do esforço das criaturas. Uma continuação do que a gente já vive aqui na Terra. Não fugia destas rotinas nossas de trabalho, de disciplina, de crescimento. E Chico falou com Emmanuel, porque ele estava sendo questionado no meio espírita, achavam que aquilo era tudo fantasia. É certo que depois do Nosso Lar teve outros livros que falam alguma coisa a respeito, mas na época, em 1940, temos que lembrar disso, não tinha nenhuma referência desta ordem ainda. E quando o Chico procurou Emmanuel, disse: eu não quero mais escrever sobre essas coisas, está todo mundo me atacando.
E Emmanuel disse, olha, Chico, vamos fazer o seguinte, a gente eleva o desdobramento à noite, no sono, até o nosso lar, a colônia, a gente vai demonstrar os ministérios, vai conversar com os ministros, vai ver como funciona e amanhã você decide isso. Ele concordou. E daí disse que à noite ele foi desdobrado, Emmanuel veio buscar ele, e ele foi para o plano espiritual, e entrou em todos os ministérios, viu como é que funcionava, com exceção do Ministério da União Divina, que disse que ele não tinha condições, como desencarnada, não tinha condições fluídicas para penetrar na união. E a gente está falando do Chico Xavier, né? Só uma referência. E daí, quando ele voltou no dia seguinte, ele disse, tudo bem, mano. Vocês escolhem o que vocês querem escrever, eu escrevo. E a gente vê como é que vai fazendo com esse povo da Terra. Então as informações que tem lá, realmente eram bastante diferentes do que a gente estava acostumado, né? A gente queria um céu idealizado, onde a gente fosse realmente descansar em paz. Muito se usa essa expressão quando alguém desencarna, né? Descansou, está nos braços do Senhor. Em alguma medida, a pessoa que merece vai estar nos braços do Senhor, como aqueles que trabalham no bem já o estão. Mas, num desses livros, O Missionário da Luz, logo na abertura, tem uma fala que é bem interessante do mentor espiritual, Antes dos Novos Tempos. Ela fala assim, enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. É essa visão beatífica no plano espiritual, onde a gente vai passar o resto da vida escutando alguém tocar harpas paraguaias num estado de beatitude, né? E todo mundo se encanta com essa ideia. Eu acho meio tedioso para falar bem a verdade, sabe? Mas vamos lá. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades. Os corações, ainda tempos, amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantados. A vida, porém, espera-os com as suas imutáveis leis. Revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com a austeridade do mãe. Então é essa a realidade que nos envolve nas nossas concepções sobre a realidade espiritual. E Joana de Ângeles, ela apresenta na sua obra a ideia da consciência do sono, onde as pessoas parecem que estão dormindo para a realidade espiritual. Consciência do sono, o pensamento mágico, quando as pessoas até aceitam a religião, mas elas aceitam no sentido de que elas vêm no centro, tomam passe, os mentores espirituais afastam os obsessores e de alguma maneira encaminham a vida material delas para que tudo flua com naturalidade. Ou seja, é um lugar para a gente vir se favorecer. Muitos comercializam isso, dizendo que se você pagar uma determinada importância, você realmente estará muito bem. E tudo isso é muito ilusório, porque todo o processo deve ocorrer dentro de nossas almas. Toda a transformação deve se operar em nossos espíritos. E às vezes, quando nós oramos nesse estado de consciência do sono, nessa busca ilusória, é como se a gente estivesse rezando, por exemplo, passa num concurso público, e nessa minha mente infantilizada, eu acho que Deus vai pegar a lista dos aprovados, vai editar, tirar o nome de alguém que também é seu filho, que se esforçou mais, que se dedicou e por isso estava em cima, apaga aquela pessoa e põe o meu nome lá. Então esse é o pensamento mágico. A gente tem que pedir nas orações a força, a disciplina e a perseverança para crescer, para buscar o nosso caminho. E a gente é secundário. Há realmente religiões no mundo espiritual onde as preces são acolhidas, as que são legítimas, que são verdadeiras, que não procuram atalhos ou conveniências. Então é para esta realidade que não nos encanta tanto, em especial para aqueles que buscam facilidades.
mas que franqueia a realidade de um trabalho, de um crescimento, a que todos nós somos convidados a semear do Pai a vinha, em que, em alguma medida, todos nós estamos incluídos. E no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, ele fala sobre a lei do trabalho, que é uma das leis naturais. Mas o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo, que constitui uma necessidade. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 674. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende de seu trabalho, da sua atividade. E tem uma passagem que Jesus fez uma cura no sábado, né? Os fariseus vieram questioná-lo por que ele fazia aquilo no sábado, porque no entendimento do Velho Testamento, o sábado era o dia do descanso, o último dia da semana, que deveria ser reservado para Deus. E Jesus disse para eles que o Pai trabalhava, o Pai dele, Deus, também trabalhava todo dia, e ele também trabalhava. Isso está em João capítulo 5, versículo 17. Então a lei do trabalho está na natureza. E Jesus diz mais: o sábado não foi feito para Deus, foi feito para o homem, porque na época não existiam leis trabalhistas e as pessoas trabalhavam 7 dias por semana. Então aquilo impunha com que as pessoas dessem um dia de descanso para as pessoas. Então aquilo era um benefício para o homem e não exatamente uma necessidade de adoração de Deus. Então isso poderia ser feito em qualquer outro dia. Mas como a gente sempre gostou, né, dos rituais, se eu adotar este ou aquele procedimento, eu estou bem e não preciso olhar a minha intimidade, a minha natureza e as minhas tendências. Isso é um atalho muito fácil para escusar as nossas próprias consciências dos deveres que nos são próprios. E é preciso que saiamos dessa consciência do sono e comecemos a despertar. Jesus falava daqueles falava das pessoas que estão mortos, né? Aquela passagem onde uma pessoa pede para ele seguir, mas antes que ele enterrar o pai, ele diz: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Óbvio que os defuntos não levantariam das terras, mas para as pessoas que só estavam interessadas na herança, os familiares, nos interesses materiais, esta era a mensagem, que ele chamou essas pessoas de mortos. Joana de Anjos chama do pensamento mágico, da consciência do sono. E a doutrina espírita nos fala da fé raciocinada, que se apropria desses recursos, começa a entender as leis naturais, as leis de Deus, e começa a puxar as rédeas da sua própria evolução para o seu dia a dia, adotando procedimentos mais sadios e corretos, com aquilo que as nossas próprias consciências já conhecem e nos pedem. Em nosso lar, quando o André Luiz está falando com a senhora, que eu esqueci o nome dela, sobre bônus hora, né, quando ele toma conhecimento do que é o bônus hora, então essa senhora está explicando para o André Luiz que lá todo mundo tem que trabalhar 8 horas por dia. Diz assim: nosso lar, a produção de vestuário, alimentação alimentares pertencem a todos em comum, a serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é de todos, então todo mundo tem roupa, alimentação, né, alguma alimentação, não é alimentação física propriamente dita, né? E aí a gente tem que tirar um minutinho para fazer uma parte que eu acho muito importante, e está na fala de André Luiz, quando ele está descrevendo o período que ele viveu no umbral. Ele relata que ele viveu 8 anos no umbral e que ele andava dia e noite durante 8 anos com muita fome, mas não tinha o que comer. E que a única coisa que ele se alimentava é que, de vez por outra, ele via um veiozinho de água turva da senda, e ao lado desses pequenos veios de água, ele via algumas gramíneas, e ele comia essa gramínea e tomava essa água suja da nascente. Mas o interessante é que ele, como médico, fazia análise disso. Durante 8 anos caminhando, se a gente não consegue andar 2, 3 aqui na Terra sem parar com uma boa refeição, se imagine 8 anos. Isso é importante a gente refletir para ver que essa necessidade de alimentação lá não é a mesma necessidade daqui. Isso fica muito evidente. E é importante a gente considerar isso,
Porque há pessoas do nosso relacionamento, do nosso convívio, que desencarnam e ficam no lar. E como isso está mais na consciência, exatamente do que na necessidade física, essas pessoas acabam ficando sugando a alimentação da família. E às vezes a pessoa está ali, está comendo, já com dificuldade de ter anemia, porque tem um espírito familiar, uma mãe, uma avó, que não quer sair daquele espaço. E a gente precisa ser conscientizar disso, para que o dia que nos chamarem, realmente a gente vá. Para que a gente dê o espaço necessário ao saneamento psíquico do nosso lar. Que a gente acaba ali prejudicando com a nossa presença. É preciso que a gente se adiante no plano espiritual para que quando voltemos ao lar, voltemos com proveito para auxiliar aqueles que lá estão e não para vampirizar e minar a saúde e a vitalidade das criaturas que lá ficam. Isso é uma questão de consciência, mas que a gente precisa lembrar, porque amanhã ou depois a gente pode passar por esse processo e é sempre doloroso se afastar dos nossos, dos seres queridos, a gente sabe, mas é preciso que essa consciência nos leve a esse caminho. Ele diz assim: cada gabinete, cada habitante do nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere a estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas. O espírito que não trabalha pode ser abrigado, no entanto, os que cooperam podem ter casa própria. Então, a situação das pessoas é como se fossem albergues onde as pessoas são acolhidas, as que já têm mérito para estarem em nosso lar, né? Então, eles vão ter um albergue. E é interessante porque eu já vi pessoas aqui, nos próprios André Luiz, né, que assim, o sonho é ir para um nosso lar, como se isso fosse realmente o ideal da sua vida. E é interessante porque André Luiz não tinha carro próprio, não tinha casa própria e trabalhava 8 horas por dia, então tinha rotinas bastante exaustivas, digamos assim. E às vezes a gente não olha para a própria realidade que já vivemos. Muitos de nós têm muito mais do que isso. Tem recursos para ir e vir à vontade, para onde bem entenda. Vivemos, na verdade, num lugar muito aprazível. É claro que há exceções de pessoas passando por situações de uma miserabilidade muito grave, que nos cabe olhar, com certeza. Mas é preciso, às vezes, reconhecermos os celeiros de bênçãos em que nos achamos inseridos e muitas vezes sem nada movimentar pelo semelhante, e achamos que seremos acolhidos em nosso lar e nos tornaremos obreiros da vinha eterna. É preciso começar. Às vezes temos todos os recursos à nossa disposição, só falta um pouco de boa vontade. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso, nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Se você não quer trabalhar, alguém tem que trabalhar para você. É interessante isso. Entretanto, as almas operosas podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas do Ministério em geral. Então, ele nos diz que essa lei do trabalho permanece no mundo espiritual. E é até interessante porque, tanto no livro de André, no livro Nosso Lar de André Luiz, quanto naquele da Ivone Amaral Pereira, que é Memória do Suicida, eles retratam que as pessoas que estão na direção destes estabelecimentos são as que mais trabalham. Há de se pensar também que a fadiga que esses espíritos sentem não é a mesma que nós sentiríamos nesse trabalho por causa da questão física. Nosso corpo físico exige muita reposição de energia. A deles exige menos, mas exige ainda. E realmente, quando você vê lá em Memória do Suicida, eles retratando que o diretor da colônia, que faz os piores trabalhos, tinha um espírito lá muito endurecido, que era das trevas e que se suicidou também, e ele é atendido pelo diretor da colônia. E quando é questionado, mas por que o diretor se ocupa de uma pessoa tão difícil assim? A pessoa que é interpelada olha com intimidação e diz: mas como assim? É ele que mais tem condições. E aqui na Terra parece que esse que mais tem condições, invariavelmente é o que menos faz. As pessoas, quando chega a algum cargo, alguma distinção social, parece que querem tudo menos o serviço. E isso realmente é uma grande diferença para aqueles que vão voltar à realidade espiritual.
é preciso que a gente reflita sobre isso, né? Para irmos nos reposicionando em todas essas situações. Cada um de nós deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil por dia, sendo que, no caso dos serviços sacrificiais, a remuneração é duplicada, às vezes triplicada. Serviços sacrificiais são aqueles que exigem mais. Seria o equivalente a eles pagarem mais na terra para o lixeiro do que para o engenheiro. Inverte totalmente as coisas. E isso a gente tem que ter consciência, porque a gente tem assim um certo prazer de dizer que ocupa esta ou aquela profissão especial com uma certa distinção, né? O próprio André Luiz relata isso. Ele era médico, tinha trabalhado 16 anos na terra como médico, estava acostumado, a sociedade tira o chapéu para essas pessoas, uma certa deferência, e de repente ele se vê numa situação onde o último dos enfermeiros de nosso lar conhecia mais a medicina do que ele, a medicina espiritual. Ele não tinha capacitação para aquilo. Esse padrão de pagamentos é extensivo a todos os trabalhadores da colônia, seja na administração ou na obediência. E daí tem uma pergunta de André Luiz, que ele fica impressionado, assim, dizendo: como conciliar semelhante padrão comum à natureza do serviço? O administrador ganhará o mesmo que o operário? Não é o trabalho do primeiro mais elevado do que o do segundo? É a visão da terra, né? E eles vão dizer que o verdadeiro ganho do espírito no trabalho é trabalhar, que o resto é secundário. Porque no trabalhar a gente está trabalhando a nossa intimidade, a nossa disciplina, os valores interiores. Esse é o grande ganho do espírito. E não é simplesmente na realidade espiritual. Isso começa aqui. Tem uma historiazinha bem curtinha, por isso eu vou ler. Tinha um casal de velhos que era conhecido de Divaldo Pereira Franco, né? E o velho disse que era muito beberrão e a mulher muito reclamou, né? Eles se encarnaram. Passados uns dias perguntaram para Divaldo como é que eles estavam. Divaldo falou: o senhor continua bebendo muito, a mulher continua reclamando muito. Essa é a realidade. Não vai haver uma grande mudança no dia que a gente desencarnar. As pessoas normalmente acham que virou santo, mas não virou. A gente vai ser simplesmente a mesma pessoa no dia seguinte. Né? E é interessante essa questão do vício da pessoa. Continuar bebendo muito. Bebendo onde? Ele pode chegar num bar e beber, ou no supermercado e inalar as energias alcoólicas das garrafas. Se fosse possível, quando você comprasse uma bebida alcoólica no mercado, só teria água lá dentro. Então eles não conseguem isso. Porque quem metaboliza o álcool é o nosso organismo físico. Então ele precisa sugar a pessoa que esteja bebendo. Então, se você mantém o vício, você vai virar obsessor de alguém, ou companheiro de copo, se preferir. Né? Então é uma maneira, o vício, o álcool, o fumo, você também não vai conseguir fumar. Então você vai ter que inalar as emanações desses vícios saída das bocas da outra. É quase um beijo na boca. Isso é meio assustador, mas basta você refletir como você absorveria isso no ambiente, né? Então, vale a pena, se a gente ainda tem algumas dependências, não estou dizendo que vocês têm que viver em jejum e oração, não, mas a gente rever algumas coisas se a gente acha que vai voltar para lá, porque isso mais dia menos dia, se agora está difícil de fazer lá, não vai ficar mais fácil. Né? E o acesso vai estar muito mais limitado. Hoje você vai no bar, você compra uma carteira de cigarro ou uma bebida alcoólica, se você tiver dinheiro, e aparentemente está resolvido o problema. Mas lá você vai utilizar outros recursos para tirar essa vitalidade ou esse vício, esse entorpecente por outros meios. E tem no livro Abraço de Pai, do Vanderlei de Oliveira, ele fala uma coisa interessante, né? Que diz que de cada 10 pessoas, 6 que desencarnam têm problemas no retorno ao quadro espiritual. 60% tem problemas, não está preparado para isso. A gente não reflete muito a respeito daquilo que nos aguarda. Então é importante a gente pensar um bocadinho, né? Todo mundo tem livre-arbítrio, como eu disse, a gente não precisa viver em jejum de oração, mas a gente precisa ter consciência e domínio sobre aquilo que faz. Nós não podemos ser dominados por vícios. As pessoas podem fazer uso de algumas coisas desde que ela tenha um controle. E esse controle não é aquele da pessoa que diz que fuma há 30 anos e nunca se viciou. Né? Como dizendo, não, isso não faz diferença, você nunca conseguiu parar.
Então não vai ser de uma hora para outra. E o livro diz assim, temos dificuldade de deixar emprego, familiares, patrimônios e até desafetos. Isso é interessante, né? Porque a gente, às vezes, quando tem uma pessoa que a gente não gosta dela, ela fica na cabeça da gente o tempo inteiro. Você fica numa discussão com a criatura imaginada dentro da tua mente, e você projeta do plastio, você cria imagem da pessoa e começa a discutir com ela. E vive naquela constante intriga com essa pessoa. Às vezes a pessoa nem participa disso, às vezes ela nem sabe que te ofendeu, te feriu, mas você entra nessa neurose que você chama, deixando de ideia, monoideia, né? Você não consegue sair dessa linha de pensamento e vive constantemente agredindo. Quando você desencarna, vira o obsessor dela, sabe? É interessante isso, mas começa aqui. Então, se nós não conseguimos perdoar, não conseguimos tolerar, não conseguimos vencer isso, procuremos ajuda. É necessário e urgente para a nossa paz. Não é questão da outra pessoa, é questão minha. Eu preciso me desvencilhar dessas amarras do meu espírito para que eu possa um dia seguir em paz. E até mesmo a paz de hoje depende disso. E daí, André Luiz resolve procurar trabalho no solar, né? Ele já viu, foi doutrinado, sem não ter outra solução. Ele não reconhece que realmente um médico não podia atuar, nem como enfermeiro. Ele vai praticamente trabalhar, é importante isso, dizer, como faxineiro. Porque ele vai limpar os excrementos de uma pessoa que está na enfermaria. Então vocês vejam bem, o conceito social que o médico tinha, a deferência que a sociedade tinha para com ele. E chega lá, se eu tenho que baixar minha crista. É interessante, a gente precisa refletir. Porque quais são realmente as profissões que a gente vai continuar podendo desenhar do outro lado daqui da Terra? Poucas. E a gente viu o que é essencial aqui na época da pandemia, né? O que se tornou realmente trabalhos essenciais: limpeza pública, serviço de enfermagem, entrega, delivery. Então são muito poucas as profissões que disseram, essas não podem parar. As outras, se você fica 30, 60 dias sem o teu trabalho, não acontece nada, será que é tão essencial assim? Então a gente tem que refletir sobre isto para que trabalhemos na nossa intimidade a humildade, sabe? De aceitar uma coisa diferente, porque senão você dificilmente vai ter acolhida no plano espiritual. No próprio livro André Luiz fala que é muito mais fácil acolher aqui pessoas mais humildes e simples, porque elas são mais fáceis de lidar. As pessoas mais inteligentes são arrogantes, exigentes e ficam só criando dificuldades. Então eles posternam esse atendimento, esse acolhimento. Muitas vezes em função do mau humor, às vezes de uma imitação que a pessoa se vê quando perde os seus títulos, que ficam aqui tudo no túmulo. Ninguém os levará. E daí o gabinete do Clarencio, quando ele vai atender, né, orientado por Clarencio, Clarencio atendia as pessoas de duas em duas, para uma lição de uma servir para a outra, né? E antes da André Luiz vai entrar uma senhora que não gostava muito do serviço, ela vai pedir assistência com um filho que está encarnado na Terra. E ela vai levar uma meia bronca. Clarencio diz assim: só no espírito de humildade de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Imagine o pai que desejasse ajudar os filhinhos mantendo-se em absoluto repouso no conforto do lar. E depois Clarencio vai lembrar ela que ela foi chamada a diversos trabalhos, mas ela não aceitou nenhum. E ela vai dizer que é tudo muito difícil, né? Daí ele diz assim: a senhora foi para o turma de vigilância. Daí ela responde assim: mas aquele lugar era serviço intolerável. Pois de irmãos de suportação. Ele diz: pior repleto de palavrões, indecência e miséria. Enfermagens perturbadas. Mas quem tolerará aquilo senão os santos? Gabinete de investigação e pesquisa. Impossível continuar ali. Experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Então essas reclamações eu vejo também no trabalho assistencial na Terra. Você vai fazer a caridade, auxiliar uma pessoa, a pessoa está numa situação de indigência, de miserabilidade, às vezes revoltada com tudo, e você quer que ela seja dócil, tenha gratidão, coloque você num pedestal como benfeitor da vida dela. E isso não rola.
A pessoa está azeda, mal-humorada. Eu lembro uma vez que eu estava aqui no realismo no domingo de manhã, e daí eu vi que eles não estavam deixando entrar umas pessoas, e eu perguntei para o porteiro: por que essas pessoas, não sei se não deixam entrar, né? Na minha lógica, é um trabalho de caridade, tinha que recolher todo mundo. Daí ele falou assim: Johnny, você viu que eles estão bêbados? Esses homens vêm bêbados aqui, está domingo de manhã, e eles entram nas salas mexendo com as mulheres casadas, com as mulheres que estão lá dentro. Eles perturbam o lugar. Então, a maior parte do trabalho assistencial envolve essas dificuldades. Se você não aceita nada, tudo é difícil para você, que era o caso dessas senhoras. Ó, minha senhora, a senhora não está pronta para o trabalho. Essas pessoas estão nessa situação, não é à toa. E exatamente a caridade que acontece aí, nesse trabalho assistencial, com a senhora. Porque a senhora está desenvolvendo a tolerância, a compaixão e a misericórdia no trato com as sequelas, com as dificuldades do outro. Isso a gente precisa ter consciência. Porque a maior parte das pessoas que precisam de nós não estão nesse estado de equilíbrio emocional. Aquele parente que a gente acha que é uma mala sem alça, é o mais necessitado. Aquele chefe que ninguém tolera. São as pessoas que realmente precisam. E é esse quadro que a nossa irmã retrata, dizer como é que você vai trabalhar com essas pessoas. E parece, a senhora não está pronta. Então a senhora volta para a área de descanso, vai lá e fica descansando até a senhora realmente resolver trabalhar. Aí a senhora nos procura, mas por enquanto vai descansar. Antes de parar os sermões, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Essa simpatia é imprescindível a nós, porque essa pessoa infeliz que está sofrendo tem um pai, tem uma mãe espiritual que está ali trabalhando por ela. E são esses que nos socorrerão ao menos depois quando voltarmos para a pátria espiritual. Que farás na terra se não aprendeu a suportar coisa alguma? Que volta aos campos de repouso e reflita. É interessante, ele volta, isso é uma mulher que ela não está preparada. E a gente vê muito isso na assistência social. Porque realmente as pessoas que estão por essas situações tão delicadas e tão difíceis, elas não têm realmente essa percepção de que estão sendo beneficiadas. O estado de agonia delas deve ser muito grave. E depois André Luiz, vai pedir serviço, já está todo reticente sobre aquilo, E ele, André Luiz, leva uma bronca. É preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os tempos divinos no trabalho. Isso aqui está falando das nossas ocupações na terra. Toda tarefa na terra, não importa o que você faça. No campo das profissões é convite do Pai para que o homem penetre nos tempos divinos do trabalho. É o lugar onde nós trabalhamos a nossa intimidade, sendo confrontado, sendo exigido, sendo cobrado. Em qualquer situação que estagiemos, há disciplinas psicopedagógicas elaboradas pela misericórdia do Pai para trabalhar a nossa personalidade, nos acalmar, nos tornar mais tolerantes. Então o trabalho maior se realiza em nós, e não exatamente naquele que a gente acha que é o nosso assistido. E André Luiz tinha desencarnado com sífilis, com problemas pulmonares, ele tinha uma vida, digamos assim, meio desregrada, Mas ele recebeu intercessões, em favor dele, e daí perguntou se tinha sido a mãe dele. E Fonete disse que sim, e que outras pessoas que ele tinha atendido. É interessante porque ele fala que ele tinha feito receita para mais de 6 mil pessoas, e ele disse que aqueles atendimentos tinham sido absolutamente por troça. Ele estava lá, a secretária pedir, vou atender mais esse purgante aí, alguma coisa parecida com isso, E a gente ouve às vezes na doutrina espírita que só vale o trabalho se for feito com amor. O amor é o último estágio da criatura. A gente tem que fazer por fazer, vai fazendo, sabe? Vai vendo com medo do umbral, com medo do obsessor, vai fazendo. E a gente começa a se encantar, a gente começa a gostar do trabalho de trabalhar. E é assim que a gente cresce. Não é esperando que o amor brote na minha alma para mim começar. Daí eu vou começar na terra. E daí ele diz que desses beneficiados, 15 não esqueceram dele e rezaram. Eu vou terminar com esse slide aqui porque o meu tempo está curtinho. E acontece mais uma coisa muito interessante quando ele volta para casa, porque ele diz, veja bem, André Luiz ficou no umbral 8 anos.
Ele ficou quase um ano internado e depois mais um ano trabalhando. E o anseio era muito grande para visitar o lar dele de novo. A mulher, os filhos que ele tinha deixado na terra. Aquela ânsia patriarcal, você chega lá e a mulher está chorando no túmulo. 8 anos depois, gente, pensa, 10 na verdade, se isso ia acontecer, né? Ilusão, os filhos estão todos chorando e ele foi intimamente, tinha esse sentimento dentro dele. Hoje em dia, a pessoa desencarnou um dia, o monge ficou, já começa a olhar em volta do caixão, ver se dá match. Imagine 10 anos depois. Então, quando ele chegou em casa, não tinha mais nada. A mulher tinha tirado os quadros da parede para não ofender o marido dela, porque ele não ia deixar, né? Ninguém lembrava dele, só uma filha que era médica, depois registrou a presença e começou a chorar de saudades do pai. Levou uma bronca dos outros irmãos. O que é isso? Esse saudosismo? O pai já foi faz anos. E para surpresa dele, quando ele chega, tinha um médico saindo e ele não entende quem estava com ele. E era o atual marido da mulher dele, que estava lá quase desencarnando. E a mulher, aos prantos, pedindo para que o homem não abandonasse. Obviamente que o homem nele disse não, né? Não estava muito contente com aquela situação. E daí ele reza e Clarício passa por lá e orienta eles: olha, a gente demorou para deixar você vir para a Terra, para você se preparar. Você está há quanto tempo? Já entendeu como é que é a realidade espiritual? Qualquer dificuldade, você sabe o que tem que fazer. E daí ele, por não ter conhecimento de medicina, ele pede para a Narcisa, que é a enfermeira do nosso lar, reza para ela, né? Uma oração ela tem e vai lá, ensina a fazer remédio, e ele passa a curar aquele homem. E aí acontecem umas coisas muito interessantes, porque ele disse que depois que ele fez o trabalho, que ele realmente se resolveu para o bem legítimo do próximo. Isso não é afrouxamento do afeto com a família, é entender o verdadeiro sentido do amor. Quando ele conseguiu realmente fazer isso, ele diz assim: senti quebrar-se dentro de mim pesados grilhões de endurecimento. Se transformou em outra pessoa. E ele relata mais: daquele dia em diante eu consegui voltar para o nosso lar, ir e vir por conta própria, leveza espiritual. É isso que o amor nos traz. E é isso que ele recebeu em troca desse serviço. Então você veja que os benefícios são enormes, mas é exatamente na direção do outro que se opera dentro de mim. Então eu preciso do outro, fora da caridade, na salvação, exatamente por causa disso. Porque é esse movimento em direção do outro para beneficiá-lo, sem levar em conta as dificuldades que permeiam aquela vida e o trato que você vai receber nesta relação, que nem sempre será de subserviência e submissão. Muitas vezes poderemos receber inclusive pedradas e dificuldades, azedume, indiferença, desconsideração. E aí o benefício será maior. Mais condições teremos de superar a nossa condição espiritual para fazer luzir em nossas almas essa verdadeira luz que abre as portas do infinito para as nossas almas. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe nesse trilhar, esse caminho.